Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, são 15 horas, 1 minuto. Estamos iniciando então, como já na abertura do programa fizemos essa colocação, nós estamos iniciando o Justiça na Tarde Debate. O assunto que hoje nós vamos estar abordando é essa questão: se o nacional brasileiro condenado em outro país se pode cumprir pena aqui no Brasil. Ou seja, a pessoa cometeu o delito em outro país, antes de ser julgada, chegou até o Brasil, foi condenada no país onde cometeu o delito, condenado, portanto, e este país, claro, requer, portanto, aí a sua extradição. Como o Brasil não extradita os seus nacionais, fica, portanto, essa questão, portanto, do cumprimento da pena requerida pelo país onde o julgamento ocorreu. Um exemplo clássico é o do jogador de futebol Robinho. E é justamente sobre este tema que hoje nós vamos, então, abordá-lo com os nossos convidados. Vamos, então, a partir de agora, cumprimentá-los. Eu cumprimento o doutor Melquisedeque Pontes, que é professor e advogado criminalista, conosco aqui nesse debate, aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Doutor Melquisedeque, seja bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde, doutor Vinícius, doutora Jussara, meus colegas. É uma honra estar aqui neste programa e nesta emissora, que eu era acostumado a ouvir dentro do carro, na faculdade, e hoje estou aqui presencialmente. É uma honra imensurável e espero que possamos fazer um bom debate. Com toda certeza que sim. Deixa eu cumprimentar também a doutora Jussara da Rocha Dias. Ela também é advogada, especialista também no criminal, como também no direito público, né, doutora Jussara? Seja bem-vinda também aqui ao Justiça na Tarde Debate. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer debater esse tema de grande relevância. Prazer é todo nosso. Cumprimento também o doutor Igor Labozieri Vasconcelos Lima. Ele que é advogado criminalista, também conosco aqui neste nosso debate, né, doutor Igor? Seja bem-vindo também ao programa. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos colegas que aqui estão. Boa tarde aos ouvintes. É imensurável o prazer de estar aqui, falando de um tema tão relevante, um tema que é provocativo e um tema que se tornou popular a partir do caso que nós vamos ver nessa tarde. Que tenhamos um bom momento juntos. Doutor Vinícius Azevedo, também advogado criminalista, seja bem-vindo também aqui aos estúdios da Rádio Justiça. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui e assim como o doutor Melquisedeque disse, me trouxe uma grata lembrança das épocas em que saía do trabalho e ia ouvindo, né, cada debate, cada notícia da TV, da Rádio Justiça, e que me trouxe muito conteúdo jurídico durante o meu período de formação. É uma grata surpresa e tenho certeza que hoje a tarde de debate vai ser muito prazerosa. Vamos ver se o senhor aprendeu bem aí a acompanhar os debates, né, doutor? Com certeza. Aliás, doutor Vinícius, com toda certeza que sim. Então vamos nós, o assunto, claro, né, o Brasil aguardando, portanto, um desfecho sobre este caso, pegando aqui como exemplo o caso do Robinho. Mas antes de entrar no caso propriamente do Robinho, quer dizer, o Brasil não extradita os seus nacionais, aqueles que cometeram algum crime fora do território nacional e que conseguiram, antes do julgamento, retornarem, portanto, ao seu país de origem, e lá ficou, portanto, o processo que foi julgado, que houve, portanto, a condenação. O Brasil não extradita os seus nacionais. Por quê, doutor doutor Melquisedeque? Veja só, isso gira muito em torno na questão da autonomia de cada nação. A autonomia, inclusive, a aplicar a sua legislação a cada cidadão. E quando se fala que o Brasil não extradita os seus nacionais, isso diz respeito ao brasileiro nato e também ao brasileiro naturalizado, certo? Certo. Que são esses? São aqueles que adquirem a nacionalidade brasileira. Entretanto, existe uma possibilidade de extraditar o brasileiro naturalizado. Que possibilidade é essa? Caso se comprove que ele tenha participação em tráfico de drogas ou que tenha praticado um crime comum antes da naturalização brasileira. Ou seja, alcança o naturalizado, mas o nato de forma alguma. Não.
Exatamente, perfeito. A extradição, ela ocorre e protege o nato e também o naturalizado. Não protege aqueles que praticaram crimes comuns antes da naturalização e aqueles que ficou comprovada a participação em tráfico de drogas. Perfeito. Pois não, doutor Igor. Até esse assunto é interessante porque, como o doutor Melquisedeque falou, o naturalizado também, ele não está irrestritivamente passível de extradição, né? Então, ele tem que ter o crime tem que ser sido cometido antes dessa aquisição, né? Ou no caso do entorpecente de drogas. Então, assim, às vezes as pessoas têm em mente que só por eu ser um brasileiro naturalizado, eu posso ser extraditado. E não é bem isso, tem que se cumprir certos requisitos para que essa extradição se dê. Não é uma coisa irrestrita, de qualquer modo. Perfeitamente. Doutora Jussara, também gostaria de ouvir o ponto de vista da senhora sobre essa questão, que é evidente que está na lei, mas depende também se esses países, quer dizer, ou seja, extraditar, portanto, o brasileiro nato de forma alguma, mas e cumprir realmente pena, aquele que praticou o delito em outro país e que está, portanto, aqui no Brasil, achando que está livre de cumprir, portanto, essa condenação. Livre, vírgula. Agora, para que este país solicite ou faça o requerimento para que esse nacional brasileiro cumpra a sua pena aqui, os países têm que ter algum acordo bilateral nesse sentido? Precisa ter acordo, sim. Eu vou passar para o Dr. Melk complementar sobre o acordo. Veja só, é importante que haja um acordo bilateral entre esses estados. E também, ainda que não haja esse acordo bilateral, que haja um acordo de reciprocidade. Ou seja, um estado requer a extradição e se compromete mais à frente que também fará o mesmo quando se deparar com um caso semelhante. Deixa eu ouvir também o senhor, doutor Vinícius, também sobre essa questão inicial também. Qual o ponto de vista do senhor? Então, na mesma esteira dos colegas, né, que já fizeram uma ampla análise aí sobre o assunto, realmente a possibilidade de extradição, seja a extradição para cumprimento da pena, ou seja a extradição para responder o processo mesmo no país em que está sendo processado, de brasileiro nato é vedado, né? Totalmente vedado. Sim. Pelo sistema jurídico não teria como. Agora, a possibilidade de o brasileiro naturalizado também, cabe ressaltar que também é muito restrita. Então, assim, até os naturalizados que adquirem, mediante esse processo, né, que tem um período de permanência, fixar residência no país, eles têm essa garantia de que também não vão ser tirados do país sem que seja seguido um processo, né? Então, realmente é nessa esteira de que é impossível a do brasileiro nato, mas a do naturalizado é possível, mas também de forma restrita, né? De forma não tão ampla quanto seria de um estrangeiro comum que não tivesse essa naturalização, não tivesse seguido esse procedimento aqui no Brasil. Entendo. Agora, quando há o requerimento, no caso da extradição, olha, onde vocês cometeu um crime e queremos ele aqui para cumprir, portanto, aí a sua pena. E o Brasil, portanto, nega por conta da nossa Constituição, de não extraditar, portanto, o nacional. Quer dizer, de certa forma, já anula essa solicitação. Mas e a segunda solicitação? Ela é aceita de forma imediata ou existem procedimentos para serem, de certa forma, vencidos até que o país que fez a solicitação para que o nacional brasileiro que está aqui para cumprir a sua pena, como é que esse procedimento passa por outras instâncias da nossa justiça, doutor Igor? Quanto a, mesmo que ainda seja, porque o país que sentencia, que julga, né, o país do exterior, que vai dar o que a gente chama de decisão alienígena, que não é uma decisão que é do nosso direito pátrio, ela não está em nenhuma instância aqui nossa. Quando ela chega no Brasil, não há que se discutir, não há que se debater a decisão em si.
O que nós temos aqui é o processo de homologação dessa decisão, ou seja, que nós vamos dar eficácia nessa decisão, né? Nós vamos fazer ela ter validade no território pátrio, né? Então, por exemplo, porque eu tenho uma decisão, uma sentença num país, por exemplo, que seja na França, qualquer sentença que eu tenho lá, a priori, ela não vai ser executada pelo Brasil, mas eu tenho que passar por esse processo, eu tenho que cumprir certos requisitos, né? A fim de que haja torne a homologação dessa sentença para que tenha eficácia, produza efeitos no direito pátrio. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que está no Brasil, que foi julgada e sentenciada lá, ainda que o nato ou naturalizado, o país pode pleitear a extradição. Agora, se o Brasil vai conceder, é uma outra situação. Por exemplo, o país, se fosse a França, com certeza ela não deixaria de solicitar ao Brasil que extraditasse até o nato. Só que cumpre ao Brasil, dentro da sua soberania, manter esse nato aqui, porque a Constituição assim o garante. Então, por conta da soberania do Estado, por conta da soberania brasileira, eu não tenho nada, nenhuma organização, nenhuma instituição internacional consegue obrigar o Brasil a extraditar essa pessoa. Doutor Vinícius. Bom, é interessante, desse ponto de vista do que o doutor Igor disse, que a possibilidade de a sentença, né, condenatória de outro país ter validade aqui, eficácia, ela também é limitada pelo Código Penal, lá no artigo 9º, no que se refere somente à indenização das vítimas e a possibilidade de cumprimento de medida de segurança aqui no país. Não do cumprimento realmente da pena privativa de liberdade, né? E nós temos um tratado de cooperação com a Itália, que ele é datado de 1989, que ele traz realmente essa cooperação, mas ele traz a vedação, no entender, né, de advogado criminalista, traz a vedação expressa da possibilidade de cumprimento realmente da pena privativa de liberdade. Embora, né, essas outras possibilidades do Código Penal, no artigo 9º, sejam totalmente possíveis, mas de forma nenhuma da pena privativa de liberdade do brasileiro nato. Doutor Melquisedeque, ainda sobre essa pontuação, né? Ou seja, o ponto que nós estamos aqui abordando. Quer dizer, além, claro, né, que foi posto aqui, o país que requer, portanto, aí o cumprimento da prisão. Quer dizer, também pode, caso assim queira, os familiares de quem foi vítima deste processo, pode também requerer indenização, e essa indenização, mesmo quem cumpriu, portanto, o delito, está aqui no país e que está, portanto, aí com essa situação de cumprir pena ou não, ela também pode, de alguma forma, ser acionada para poder indenizar a parte vítima que ficou naquele outro país? Sim, é perfeitamente possível. Inclusive, no caso em questão, no caso que está em tela, na sentença condenatória privativa de liberdade, também teve uma pena de multa destinada à vítima lá na Itália. Então, assim, essa possibilidade até para, de alguma forma, tentar diminuir o dano da família e principalmente da vítima. Há essa possibilidade, sim. E para a senhora, doutora, sabe como é que a senhora vê também esse aspecto aí da indenização? A indenização é possível. Eu tô nervosa. Tá nervosa, então toma uma aguinha aí. Deixa eu ir com o doutor Igor. Que é interessante também, que às vezes a gente tem que olhar, porque nós estamos falando sobre o prisma, de qual prisma? O brasileiro nato ou naturalizado, que apesar de cometer um crime fora do seu território, fora da sua nação, ele se encontra residindo, ele se encontra fixado aqui. Mas nós temos que lembrar também que esse brasileiro, quando ele está fora, né, ele está fora do seu país, fora da soberania do seu país, ele está suscetível à legislação do estrangeiro. Então, o Brasil pode requerer algumas medidas para tentar trazer esse, mas aí também é uma questão da soberania do outro país, que tem que ser respeitada. Então, às vezes até o nato, comete o crime fora do país e é encontrado lá, ele pode ter algumas consequências em certa medida. Se não tiver acordo de cooperação internacional, entre outros, ele pode estar totalmente sob a égide do direito do estrangeiro. Perfeitamente. Eu gostaria de fazer um complemento ao raciocínio muito bem feito pelo Dr. Igor, que apesar de existir a soberania de cada nação, também existe a questão da cooperação para se evitar a impunidade. Então, por conta dessa questão,
há a possibilidade desse brasileiro nato que não estiver no Brasil e praticar o crime no estrangeiro ser responsabilizado penalmente. Eu vi também aqui o doutor Vinícius. Quer dizer, o que é observado realmente num pedido como esse que a Itália fez, focando aqui o caso Robinho, que já é um caso público, né? Já não tem segredo de justiça, já é um caso realmente público. Estamos focando justamente aqui essa questão do cumprimento de pena. Quer dizer, o cumprimento de pena, no caso, o Código Penal deles, de alguma forma, tem que coincidir com o nosso Código Penal. Se lá a pena por estupro é 9 anos, aqui é 8, vamos colocar mais ou menos assim. Ele tem que cumprir os 9, tem que cumprir só 8, ou se for o inverso, lá é 8, aqui são 9. Como é que funciona também essa questão penal? Tem que coincidir a aplicação, portanto, ou seja, o tamanho da pena de lá tem que ser coincidente com o tamanho da pena também aqui no nosso país? Não tem nada a ver. Isso. Primeiro é bom ressaltar que tem que ter essa compatibilidade, né? Tem que, primeiro, que ser crime aqui também, no Brasil, né? Uhum. O fato que está sendo apurado no outro país, tem que ser considerado como crime aqui no Brasil. Além do mais, tem que seguir também algumas regras de direito processual, tais como a possibilidade de o agente que está no estrangeiro... É interessante que essa legislação do agente que está no estrangeiro, ela não serve somente para nós punirmos o agente que está, por exemplo, no estrangeiro, né? Não é uma legislação única e exclusivamente para perseguir. Ela visa beneficiar os brasileiros, né, que estejam em situações degradantes em outro país, que possam vir cumprir a pena aqui no país de origem, né, de forma humana, inclusive. Então, essa questão da extradição, é interessante observar que, além do procedimento ser seguido, o crime tem que ser punido aqui no Brasil também, né, da mesma forma. Tem que ser oportunizado ao acusado os mesmos direitos que seriam oportunizados aqui, né, tais como contraditório, ampla defesa, né? A possibilidade de um juiz imparcial julgar a causa, né? Não teria como ser um Estado totalitário determinando um cumprimento de pena como se fosse uma perseguição, que também é vedado pelo Brasil, né? Que é um país que concede asilo político, né, nesses casos. Então, realmente é preciso seguir alguns requisitos. E ser crime aqui no país é o principal deles. Então, se é que eu entendi, enfim... Quer dizer, um brasileiro que esteja condenado, vamos pegar aqui num país europeu, que tem tratado aqui com o nosso país. Quer dizer, esse brasileiro que está lá, ele pode requerer para cumprir a pena dele, condenado lá, cumprir o restante da pena aqui? Sim. Desde que ele não seja o brasileiro nato, né? Se ele está cumprindo pena lá, seria essa a sua dúvida? Sim, se ele está cumprindo pena lá, ele... como o senhor muito bem pontuou. Se tem esse tratado de cooperação, isso. Enfim, ele pode então requerer que seja cumprida a pena aqui. Isso. E quem pagaria, portanto, aí essa sua vinda para que o país, enfim, ele requereu, o Brasil autorizou, ele tem que viajar de lá para cá. Aí seria o custeamento dessa viagem, ficaria por conta do próprio preso, dos familiares do preso, ou o país tem verba que, de alguma forma, pode sustentar aí essa decisão? É certo que não existe uma verba destinada para isso especificamente, né? É claro que quando o preso... O que a gente nota, né, no dia a dia, principalmente aqui no país, é que quando o preso vai fazer algum tipo de pedido desse sentido, normalmente ele já faz a questão de arcar com os custos para que seja mais fácil de ser deferido, né? Sim. Então, muito provavelmente, o preso que está numa situação dessa, que tem a possibilidade de fazer esse pedido de extradição para cá, ele também tem a possibilidade de arcar com os custos desse deslocamento para cá, né? Claro que a questão da segurança do Estado é o Estado que tem que proporcionar, né? O recebimento dessa pessoa no aeroporto para que não haja nenhum tipo de fuga aí durante esse procedimento. O senhor também pediu a palavra, doutor Melquisedeque? Pedi a palavra só para complementar, né? Quando o doutor Vinícius fala e fala muito bem, essa questão do familiar poder requerer, o próprio réu requerer, o próprio condenado requerer, é importante dizer que essa solicitação dele para cumprir a pena no seu país, ela vai se dar por vias diplomáticas, certo? A diplomacia brasileira entrará em contato com a diplomacia de outro país
para que ele venha cumprir a pena aqui no Brasil. Esse ponto é um ponto bem importante e eu acho que nós devemos considerar também. Interessante, Perfeito? quer dizer, não pode ser direto, justiça com justiça, tem que Isso. ir via diplomática. Salvo engano, é o artigo 101 da Lei de Migração, perdão. Ela fala exatamente isso, que essa questão de cumprir a pena no seu país de origem, né, ou transferir o cumprimento da pena, vai se dar por via diplomática. Então, é uma previsão, inclusive, legal. Que é uma lei recente, de 2017 também. Mas essa transferência também, deixa aqui para os senhores, depende do crime praticado. Enfim, porque nós temos crimes aí que aqui são considerados crimes, de certa forma, aqueles crimes terríveis, né? Aqueles crimes realmente que mexem com a opinião pública. Enfim, todo e qualquer crime praticado lá fora, dentro deste conceito de querer cumprir o restante aqui, é possível ou existem também limitações? Olha só, existe... Doutor Melquisedeque. Desculpa pegar a palavra, pessoal, mas existe a seguinte limitação em relação à questão do crime, que a pena desse crime seja de até 1 ano. Essa é a única limitação. Não existe outra limitação, se teve repercussão ou se não. Claro que tudo vai depender de um acordo que os países tiverem entre si. E aí, informalmente, eles poderão considerar essas questões, mas o que a lei estabelece precisamente é que a pena tem que ser de até 1 ano para o crime. E aí, Walter, entra Pois naquela não. questão que a gente Dr. Vinícius. falou no começo, né? Da soberania. Que aí vai uma questão, como você disse que, por exemplo, seria um crime infamante aqui para o nosso país, necessariamente, provavelmente seria também infamante no país de origem, né? Do julgamento. Então, depende também da cooperação de esse país aceitar, mandar também essa pessoa para poder cumprir aqui. Então, depende da vontade, então, por isso que seria cooperação, né? Da vontade do Estado inicial e o Estado que vai ser o destino aí. Porque, muito provavelmente, se for infamante, a sociedade também vai querer que ele cumpra essa pena no Estado em que ele cometeu, né? Que a pena também tem, de certa forma, essa característica de prevenção geral, né? Mostrar para as pessoas que estão ali na sociedade que aquele crime que foi cometido, ele vai ser punido, ele vai ser reprimido da forma com que o Estado prevê na sua legislação penal. O Robinho, doutor Igor, não tem, portanto, aí uma outra nacionalidade, a não ser a nacionalidade brasileira, diferente do Daniel Alves, também pegando aqui como gancho, uma vez que o que ele está respondendo também é público e vem respondendo, portanto, na Espanha, um crime que se assemelha também ao de Robinho, no caso aí também a prática de estupro, só que lá ele ainda não foi condenado. Aliás, não foi julgado. Essa é a expressão correta, não foi ainda julgado. Mas o detalhe que chama a atenção é que, além da nacionalidade brasileira, ele também tem a nacionalidade espanhola. Neste caso, qual que prevalece ele estando em solo espanhol? No caso, ele é tratado como espanhol, longe, portanto, caso ele queira, suponhamos no campo da suposição que ele venha a ser condenado e queira requerer para cumprir a pena aqui no nosso país, pelo fato dele ter as duas nacionalidades lá, pode de alguma forma pesar? Não, você aqui é espanhol. Como é que fica essa questão? Então, Walter, em termos diplomáticos, isso pode ter uma interferência, mas em termos legais, quando você olha para a letra fria da lei, qual que é a questão? Porque ele estando na Espanha, ele está sob a soberania espanhola. Então o Brasil, ele tem os mesmos direitos, porque ele não perde nenhum direito brasileiro por ser um brasileiro nato. Ele tem os direitos? Tem, mas lá ele está sobre a soberania espanhola. Então o Brasil pode requerer, pode solicitar a extradição dele para que cumpra a pena aqui ou a transferência de pena. No entanto, a Espanha tem todo o direito de não conceder isso mesmo assim. É aquela história, né? Depende também muito assim de situação semelhante que um país viveu. Suponhamos que a Espanha viveu uma situação semelhante e um nacional espanhol preso aqui no Brasil requereu para cumprir o restante da pena lá. Ele foi concedido mesmo, ele tendo também a cidadania nacional brasileira. Com certeza, porque diplomaticamente essa questão da reciprocidade pesa muito. Pesa muito. Entendeu? Pesa muito. Então, às vezes a gente olha para o lado da lei, mas nós temos que olhar para essa questão diplomática. Nós temos que olhar para essa questão de como os países se portam e cooperam entre si. Então, com certeza, em casos semelhantes, a gente vai ter vai ser cedido isso. Mas
a Espanha não tem uma obrigação, porque ele está sob a soberania. Como se ele não tivesse nacionalidade espanhola nenhuma, fosse somente um brasileiro nato e tivesse lá, ele também teria que respeitar a soberania espanhola. O senhor pediu a palavra, doutor Vinícius? É interessante que, desse ponto de vista, né, que você falou da dupla cidadania, no caso nós tivemos recente aqui, foi do Pisolato, né, que a Itália concedeu a extradição dele para cá. Brasileiro. E ele tinha dupla cidadania nesse caso. Sim. Só que foi feita uma interpretação jurídica nesse caso, que é interessante até mencionar, que considerou-se que, embora ele tivesse essa cidadania, ele nunca tinha morado lá, nunca tinha residido. Então eles consideraram como sendo uma cidadania principal e uma cidadania subsidiária. E aí, por isso, consideraram como uma cidadania principal brasileira e aí permitiram essa extradição. E agora, será que o Brasil vai interpretar dessa mesma maneira? Eu acredito que não, porque o sistema jurídico deles muito provavelmente permita, né? Que não seria uma medida populista italiana mandá-lo para cá. Mas no Brasil, a legislação, tanto a lei de imigração quanto o Tratado de Cooperação, que já foi assinado em 89, eles vedam essa possibilidade de cumprimento do nato em outro país. É uma situação que ela está pacificada, doutor Melquisedeque, essa situação, né, do cumprimento de pena, da extradição. É um assunto que está devidamente pacificado ou ainda sugere muito debate? Com relação à extradição, eu acredito que os colegas irão concordar comigo, há uma pacificação, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, né? Agora, com relação à questão de cumprir a pena, de transferência da pena para ser melhor, não há pacificação. E isso é explicável porque a nossa legislação ela é de 2017. E é uma legislação, como podemos observar, uma legislação moderna, não tem tanto tempo. Então, por se tratar de uma legislação nova, é possível que entendimentos surjam e que esses mesmos entendimentos desapareçam. Porque é natural para o mundo do direito que o direito nasça, mas que ele sofra modificações. Respondendo à tua pergunta de forma objetiva, com relação à extradição, há entendimento pacífico com relação a tudo que nós falamos. Com relação à transferência para cumprimento de pena, não há ainda nada pacífico, porque se trata de uma legislação nova. Perfeito. Pois não, doutora Jussara. No caso mesmo do Robinho, não existe uma pacificação de entendimento nem com juristas mesmo brasileiros se ele poderia cumprir a pena aqui ou não. Existe uma grande discussão em cima até da lei de imigração. Tem uns que querem usar a lei, o artigo 100 ali da lei de imigração, sim, e outros já falam não, porque a lei ela veio depois, então não tem essa questão, não deve ser usada. Então existe uma grande celeuma. Não há uma pacificação. E essa celeuma tem que ser resolvida para então decidir se Robinho cumprirá ou não pena aqui no país, doutor Igor? Então, Walter, eu acho interessante o caminho que nós estamos adotando aqui no debate, porque é um caminho que, para nós chegarmos no caso em si, e na particularidade disso, quando a gente fala extradição não, mas quando a gente fala de transferência da pena, nós teríamos que responder tudo que nós estamos respondendo. Sim. Se uma pessoa é um nato, se ela é um naturalizado. E nós teríamos que responder até uma pergunta antes, que é possível homologar uma sentença penal estrangeira no Brasil? Ou seja, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu tenho uma sentença penal do estrangeiro, de caráter penal, condenatório. Eu posso homologar ela, eu posso no direito brasileiro trazer eficácia para ela, porque enquanto, por exemplo, no caso que nós estamos vendo, enquanto não houver essa homologação dessa sentença, no território brasileiro, a pessoa que cometeu um crime no exterior, ela está totalmente sem possibilidade nenhuma de sofrer os efeitos condenatórios de fora. Então, depois de a gente perguntar se ela é nato e naturalizado, nós temos que perguntar, eu vejo, dessa homologação. Sendo possível, aí nós teríamos que ver se nesse caso em específico se aplica essa homologação. E a resposta que a gente tem nesse caso é que é possível essa homologação de sentença penal. É possível desde quando? Igual o doutor Melquisedeque falou, desde 2017 com a lei de imigração, que é uma lei que visa no artigo 100 a 112 a tutelar
essa transferência de execução da pena privativa de liberdade, a pena que me tira a liberdade. Por quê? Porque o artigo 9º do Código Penal, ele já me fala que é possível, quando se tratar de reparação de dano, restituição ou outros efeitos civis ou para aplicação de medida de segurança. Mas o Código Penal é silente no que tange a execução de pena que restringe a liberdade, privativa de liberdade. E aí vem a questão, que vem a lei de imigração para tutelar esse espaço, para tutelar esse silêncio. Só que a questão é o seguinte, ela se aplica ao caso, mas antes eu tenho que concordar, é possível homologação pelo STJ. Agora, é possível homologação no caso? Aí nós teríamos que obedecer todos os requisitos, né, que vai ser subsidiariamente o 963 do Código de Processo Civil, para a gente ver a possibilidade da homologação de sentença no Brasil. E aí o STJ tem até um julgado já, Walter, que se assemelha muito ao caso que está em comento agora, que foi homologado também em 2021 pelo Superior Tribunal de Justiça, entendendo essa aplicabilidade. Mas, realmente, não há como a gente dizer aqui que há um caminho só a ser adotado e que é uníssono, tanto a jurisprudência quanto a doutrina. Não podemos dizer isso ainda nesse momento do direito. Quando se fala em homologação penal, doutor Vinícius, para o nosso ouvinte, o que a gente poderia explicar para o nosso ouvinte, o que vem a ser realmente essa homologação penal? Estamos citando aqui o caso Robinho, ele foi julgado, condenado, quero crer que foi transitado em julgado também, o processo dele também na Itália, não tem mais como ele recorrer, muito menos recorrer também aqui no nosso país, onde, portanto, como muito bem pontuou aqui o doutor Igor, respondendo também aqui a doutora, enfim, corroborando também com o que disse a doutora Jussara, dizer, ainda tem esse muro para ser, né, transposto, ou seja, da homologação penal. O que é necessário, o que é feito em termos de decidir, portanto, aí nessa questão pelos juízes brasileiros? O que eles têm que, de alguma forma, observar e tomar uma decisão se homologa ou não, portanto, aí uma ação como essa? Então, primeiro, de acordo com a lei do imigrante, né, lá no artigo 281, diz que o país de origem ele vai dar entrada no procedimento aqui fazendo o pedido, seja de extradição, seja de cumprimento da pena, aqui no Brasil. E aí, recebido esse pedido, ele é enviado ao STJ. Né? E esse primeiro filtro ele é feito na Procuradoria-Geral, né? Para verificar se preenchem todos os requisitos ali. E aí, se o procurador verificar que preenche todos os requisitos, ele envia ao STJ. Quais seriam esses requisitos? A compatibilidade, né, que a gente já citou aqui, do tipo penal, ou seja, ser Por quê? Porque a pessoa que está sendo requerida o cumprimento ou a extradição é um brasileiro nato e já é um empecilho direto, né? Doutor Igor, acho que pediu a palavra. E nesse entendimento, nós temos que, até no Brasil é interessante, e esse caso vai nos trazer um esclarecimento sobre muitas coisas e decisões que vão nortear o nosso direito quanto a esse tema de transferência da pena. Por quê? Porque nós temos no STJ ainda só decisões monocráticas, né, sobre essa situação. Nós ainda não temos decisão de um colegiado. Então, nós não tivemos essa abertura ainda para que haja. Então, até mesmo a própria jurisprudência, os próprios precedentes, eles ainda não estão tão robustos, né? Por quê? Porque quando chega por STJ, a competência, segundo o regimento interno do STJ, é do presidente. Caso haja contestação, que ele vai para a Corte Especial do STJ, que provavelmente é o que vai dar nesse caso em comento. Todos esperamos isso. E aí, se a gente chegar a ter uma decisão colegiada, aí eu acho que a jurisprudência e o debate começa a ficar mais robusto, mais encorpado e dá base, começa a basilar mais as próximas decisões e os próximos fatos. É evidente, doutor Melquisedeque, que o Robinho tem sua defesa aqui também, contestando, portanto, aí esse pedido, portanto, aí da justiça italiana, não sei se é a justiça ou se é o governo, ou se é a mesma coisa, enfim, há, portanto, esse pedido
da Itália, no sentido de fazer com que, já que Robinho não pode ser extraditado, quero que essa resposta também já foi dada pelo governo brasileiro ao governo italiano. Então, restou, portanto, fazer com que ele cumpra a pena aplicada lá, aqui, portanto, aqui no Brasil. É evidente que a defesa de Robinho está se mexendo e uma delas é justamente pedir a tradução de todo o processo que está em italiano para o português. Como é que o senhor vê aí enfim, esse ato da defesa? É um ato legítimo? Como é que o senhor vê esse ponto? Como bom criminalista que sou, no sentido de gostar da profissão, de gostar da atividade, é legítimo e totalmente correto. Exatamente porque é com base na tradução de todo o processo que poderá se efetivar a ampla defesa, o contraditório, ainda que seja com relação às questões de formalidade. Vejam que eu não estou falando da necessidade de traduzir para rediscutir o mérito. Não, isso foi discutido lá na Itália. Mas estou dizendo que é necessário traduzir para verificar se todas as garantias processuais e constitucionais foram respeitadas no caso concreto. Portanto, é uma questão de análise da formalidade da decisão. Pois não, doutor Igor. Uma coisa, Walter, que é interessante, porque quando a gente fala de homologação de uma sentença que fala de transferência de execução da pena, eu vou ter que observar a lei de imigração. Mas quando eu falo só da homologação em si, eu tenho que observar o artigo 963 do CPC, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Código de Processo Penal, né? E esse artigo, ele fala que há alguns requisitos indispensáveis para a homologação da decisão. E um desses requisitos é que seja tudo traduzido para tradução oficial do Brasil. Só pode, salvo um caso, se no tratado com o país tiver algo convencionado, previsto algo contrário a isso. Mas como não tem algo previsto contrário a isso, não simplesmente é um pedido da defesa, por exemplo, do Robinho. O STJ não pode homologar sem que haja essa tradução, conforme o artigo 963 do Código de Processo Civil. Pois não, doutor Vinícius. Aproveito para fazer uma correção aqui, que não seria o PGR, seria realmente o ministro da Justiça quem faria esse pedido inicial, tá? Uhum. Então, o decreto que regulamenta aí a lei de imigração, no seu artigo 281, diz que é feito esse procedimento inicial aí no Ministério da Justiça. E é interessante observar que muitos a gente fala da lei de imigração, né? Mas lá no artigo 100, a gente tem a previsão específica de que poderá o brasileiro cumprir a pena, poderá, né, o condenado cumprir a pena aqui no Brasil, desde que seja possível a extradição executória da pena. E aí, quando a gente fala em extradição executória da pena, a gente já entra naquele empecilho do brasileiro nato ou naturalizado, né? Que aí o caso do Robinho, ao meu entender, né, por isso que eu disse que do ponto de vista jurídico não teria essa possibilidade, porque o artigo 100 traz essa vedação específica, que poderá cumprir a pena aqui, a pena estrangeira aqui no Brasil, nos casos em que é possível a extradição executória. Mas quando que é possível a extradição executória da pena? Né? Nos casos de brasileiro nato, eu já te digo que não seria possível. Sim. Pela vedação expressa. Então, como brasileiro nato, que o Robinho é inegável, né, que o jogador foi aqui no começo de carreira, e além do mais, ainda se entrasse naquela questão da dupla cidadania, né, a gente esbarraria naquela questão da cidadania principal, né, se nós adotássemos aquela tese. Se ele tivesse uma dupla cidadania, a cidadania principal dele seria a do Brasil, que muito provavelmente ele passou mais tempo aqui no Brasil, né, a residência, fixando residência, do que nos outros países em que ele passou trabalhando aí. Agora, doutor Melquisedeque, claro que Robinho, como diz na linguagem bem popular, está esperneando. Ele diz que foi julgado, mas de repente ele não estava lá para se defender durante o julgamento. Evidente que também não estamos aqui, né, doutora Jussara, defendendo o Robinho de forma alguma, né? Se lá ele praticou este crime, tem mais que pagar. De forma alguma estamos aqui, de certa forma, enfim, defendendo o Robinho de jeito nenhum. Estamos aqui no processo para esclarecer para o nosso ouvinte de que forma esse mecanismo, né, já que existe essa solicitação
do governo italiano para que ele cumpra a pena aqui, já que ele foi julgado lá. É claro que aqui também tem os procedimentos, como a senhora muito bem pontuou, a questão para começar tem que ser homologada a pena que foi lhe aplicada lá, também ter a validade aqui para começar a conversar. Não é isso mesmo, doutora Jussara? Isso. E sempre lembrando que a lei de imigração não vai valer para esse caso do Robinho, porque a lei ela é posterior. Então, ela não pode ser aplicada num caso que é mais gravoso. Então, a lei, no caso, é mais gravoso. Então, a gente esquece um pouquinho a lei, porque não vai se aplicar. Agora, o Código Penal, no artigo 7º, inciso 2b do Código, ele estatui que os crimes praticados por brasileiro, embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira, de maneira que o Ministério Público ele pode, se assim entender, oferecer até uma nova denúncia contra o jogador, que tem direito à ampla defesa, por isso que também é importante ter a tradução, né? É legítimo e ele vai cumprir, né? Se for para a minha opinião, ele vai cumprir aqui. Walter, uma coisa interessante nesse ponto que a doutora Jussara tocou, é uma questão que é o seguinte, a gente até vamos lá na frente para depois voltar. Porque vamos supor que nós chegamos à conclusão, porque, igual eu falei para o senhor, eu entendo que ainda até próprios doutrinadores são divergentes e não concordam quanto à possibilidade, mas vamos supor que a gente chegue na possibilidade. A gente entenda que seja possível a transferência da execução da pena e tudo. Aí nós teríamos que discutir isso que a doutora Jussara suscitou. A lei de imigração, ela é aplicável ao caso? Por quê? Porque a lei é de 2017. O fato é de 2013. E aí vai ser uma decisão que nós aguardamos até o Superior Tribunal de Justiça ter. Por quê? Porque ela vai depender do caráter da lei. Porque se a lei for tida de imigração de um caráter exclusivamente processual, ela se aplica, porque os atos não foram validados. Mas se a lei tiver um caráter híbrido, ela tem de processo processual, mas ela tem de direito material, aí ela não pode retroagir para prejuízo do acusado, prejuízo do condenado. Então, a gente ainda vai ter que ter essa decisão, o STJ, durante esse processo, provavelmente vai decidir qual o caráter dessa lei, porque é uma lei muito nova realmente. Essa matéria, ela é constitucional, ou seja, pode, de alguma forma, também subir, de subir é porque a instância maior, né, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, está, portanto, com o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, essa matéria, caso haja, portanto, aí, no caso, o desejo da defesa de Robinho, ou então uma contestação do Ministério Público, enfim, essa matéria pode subir para o STF? Sim, e com certeza irá subir, independente do resultado. Independente do resultado, tanto seja o Ministério Público ou seja a defesa, eles, em caso de terem não tido seus pleitos atendidos, sim. Vão, por meio de recurso extraordinário, chegar até o STF para que seja decidido, porque o tema é constitucional. Doutor Vinícius. Na verdade que na interpretação inicial, de acordo com a lei de imigração, o competente para analisar o caso inicialmente vai ser o STJ, né? Porque isso é uma questão de lei federal. Mas, como também se trata de uma questão de extradição, também está previsto na Constituição. Então, muito provavelmente, né, como a Constituição diz que nenhum brasileiro será extraditado, a não ser aquele naturalizado, né, em determinadas situações, com certeza tem um cunho constitucional que pode ser analisado pelo STF. Até porque, nesse caso em específico, a própria legislação federal, que seria o Estatuto, a Lei de Imigração, fala sobre isso, né? Que poderá cumprir realmente a pena imposta no estrangeiro aqui no Brasil, mas nos casos em que é possível a extradição executória da pena. E não é possível a extradição executória da pena porque não é possível a extradição de brasileiro naturalizado, no caso do Robinho em específico. E tempo não tem, né? Ou seja, quando o governo estrangeiro solicita ao nosso país, olha, é possível, estamos requerendo aqui aquela história do cumprimento de pena do nacional de vocês aí, brasileiro, aí no país. Existe um prazo para que a decisão seja definida e a resposta
dada, portanto, ao país requerente ou não, doutor Melquisedeque? Não há um prazo estabelecido de quando esse processo deve ser concluído. Não há um prazo específico. Agora, em que pese não existir prazo, nós vivemos em um Estado constitucional, né? Levando em consideração o neoconstitucionalismo. Quase não sai, a palavra é difícil. E essa nova era dá uma força muito grande aos princípios constitucionais. E dentre tantos princípios constitucionais, existe o princípio da razoável duração do processo. Então, em que pese não existir um prazo determinado, há que se respeitar o princípio da razoável duração do processo, que é um princípio constitucional. Entendo. Agora, uma questão genérica, ou seja, alguém que comete um crime num país que não tenha, portanto, aí nenhum tratado aí com o nosso país, sequer diplomático, e a pessoa comete lá e foge para cá. Quer dizer, nacional conseguiu voltar, portanto, para a sua terra natal, no caso, o Brasil. Quer dizer, mesmo o crime sendo descoberto lá, autoria, nacionalidade, como é que fica? O Brasil tomando conhecimento que aquele seu cidadão cometeu um delito lá e que conseguiu fugir para cá. Está livre ou existe algum mecanismo na nossa lei que faça, mesmo não tendo um tratado diplomático ou algo semelhante que no campo do judiciário, essa pessoa estaria livre ou não? Deixa essa pergunta, portanto, aqui aos nossos doutores. Doutor Melquisedeque. A doutora Jussara até deu essa resposta anteriormente, né? Então, eu vou repetir para todos nós. É a seguinte, inclusive o Bittencourt fala essa questão, né, que é um grande autor da área criminal. Ele fala o seguinte: se o brasileiro for nato e vier para o Brasil, não poderá, por óbvio, ser extraditado. Todos concordam com isso. Entretanto, existe no artigo 7º do Código Penal, inciso 2, a possibilidade desse brasileiro responder pelo crime praticado no exterior, caso ele coloque o pé no solo brasileiro. Inclusive, o Capês, o Bittencourt, eles falam isso, que nesse caso há a possibilidade, no nosso caso concreto, do Robinho, ainda que não seja extraditado, e não será, ainda que não cumpra a pena da sentença estrangeira aqui no Brasil, que ele responda ao processo criminal do zero aqui no Brasil, respeitando, por óbvio, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Doutor Vinícius. Na mesma esteira que o doutor Melquisedeque disse, né, o artigo 7º, inciso 2 do Código Penal é claro, ao permitir que esse brasileiro que comete o crime, né, e acha que vai ficar impune, como a gente recentemente teve um caso, salvo engano, de 2 jovens que mataram uma estrangeira nos Estados Unidos e vieram aí, fugiram, né, para as fronteiras aí do Brasil. Esse caso em específico não fica impune, né? Claro e certo que a dificuldade probatória, toda a questão do procedimento vai ter que ser mais intensa naquele país de origem, né? Em busca da não impunidade desses agentes. Mas, com certeza, esses agentes eles podem ser responsabilizados e muito provavelmente vão ser, né? Porque é muito importante deixar claro que essas questões de soberania dos países, às vezes é um crime cometido contra um nacional ali, mas do ponto de vista internacional, isso é uma afronta, né? Fere a soberania, fere o decoro entre os países ali, e isso muito provavelmente não fica impune. Então é sim possível esse cumprimento, né? E, na verdade, esse processamento do brasileiro, inclusive inato aqui nas fronteiras do nosso país. Entendo. Agora, doutor Igor, tem muito nacional brasileiro que vai para outro país de forma ilegal. Ou seja, entra no país como clandestino, lá vive por um bom tempo e sem ser abordado pela autoridade migratória, portanto, daquele país e toca, portanto, ali a sua vida na condição de clandestino. Quer dizer, mesmo nessa condição de clandestino, cometendo, portanto, um crime lá e fugindo para cá, né, bem diferente do Robinho, que lá onde ele cometeu o crime, vivia, era contratado por uma equipe de futebol, um time de futebol, enfim, tocava, portanto, a sua vida, depois veio, portanto, para o Brasil. Na condição de clandestino, cometendo um crime num país,
aquela mesma história, né? Contratado com diplomático com o nosso país, mas o país, de alguma forma, o vê nessa condição, portanto, de clandestino. Como também lá pesa alguma coisa, tem alguma diferença quando é justamente para cumprir alguma pena? Não tem nada a ver. Não tem diferença. Se ele cometeu o crime lá e está no Brasil, vai estar sujeito ao mesmo caso, mesmo de uma Sim. pessoa que residisse lá. Não vai ter muita divergência, não. Vai caminhar no mesmo sentido. Isso é tão interessante que a soberania, ela tem que ser respeitada dos países. Então, às vezes, um brasileiro, ele vai, por exemplo, para um outro país e às vezes ele às vezes é preso, ou algum crime que ele comete lá, que, por exemplo, no Brasil é crime, a soberania do Estado que ele está é respeitada. Então, o Brasil só consegue, via diplomática, trazer esse brasileiro de volta por meio de negociações, de acordos e tudo. Porque a soberania sempre prevalece. Dentro do Estado, a soberania sempre prevalece. É interessante esse caso. Então, suponhamos que algum brasileiro cometa um crime, aqui sempre no campo da suposição, num país que tem, portanto, aí esse acordo diplomático, né, enfim, do que nós estamos aqui abordando. Aí esse brasileiro esperto, né, vamos colocar dessa forma assim, bom, então se eu fugir para o Brasil, chegando lá, eles podem fazer com que eu cumpra pena por lá. Então deixa eu ver qual é o país que não tem extradição com o Brasil, muito menos com o país de onde eu estou fugindo. E aí, como é que ficaria essa questão? Entraria o Tribunal Internacional, alguma coisa nesse sentido, ou a pessoa estaria livre de ser alcançada pelas autoridades tanto do país de origem, o seu país natural, como também o país que o quer realmente condenado? Doutor Vinícius. Então, nesse caso em específico, né, é bem difícil você encontrar um país que seja totalmente isolado de todas as outras nações, né? Então, assim, no caso do Robinho em específico, né, nós temos aí, salvo engano, uma lista com mais de 190 países que aderem à possibilidade aí e que estão sujeitos ali a, digamos assim, jurisdição ou a atuação da Interpol, da Europol. Então, esses países, diretamente, se por exemplo, no caso específico do Robinho, se ele entrar nesses países, ele vai responder. Agora, nos países em que não tem, realmente fica esse limbo jurídico, né? Porque o Tribunal Penal Internacional ele não teria competência para esse crime específico, né? Crimes cometidos contra a nacional, a competência dele, salvo engano, é dos crimes de guerra, né? Crimes internacionais aí contra a humanidade. Pois não, doutor Igor. Isso é tão interessante, Walter, que, por exemplo, vamos supor, o brasileiro tem uma condenação transitada em julgado fora do Brasil, e num país, por exemplo, que seja a Itália. Se ele estiver na Itália, ele pode ser preso, obviamente, porque ali prevalece a soberania. Mas o interessante é que é o seguinte, ele fala assim, não, eu vou sair do Brasil, quero dar uma viajada, e eu vou para um outro país, eu vou para um país da América do Sul, qualquer outro país. E eu chego nesse país, e esse país tem um acordo com a Itália. Nesse caso, o brasileiro poderia ser preso nesse outro país e mandado à Itália. Então, assim, vai depender muito da situação e do fato em si, entendeu? Agora, se eu chego num país que ele não tem acordo e que o país ali ele é soberano e ele não quer me mandar para o país onde ocorreu a minha condenação de qualquer maneira, eu não vou ficar no país. Então, assim, é mais essa questão de ver se tem acordo, se tem cooperação, se tem tratado e assim por diante. Mas, por exemplo, o brasileiro saiu do Brasil, o Brasil não consegue mais proteger ele via de regra. Há excepcionalidades, mas via de regra ele sai da soberania do país e aí podem ter podem defluir várias situações desse acontecimento, dessa saída, né? Vamos supor então que o Robinho queira assistir uma final de Copa do Mundo na Alemanha, né? E a Alemanha tem processo de extradição com a Itália. Ele botou o pé na Alemanha, automaticamente ele pode ser preso, doutora Jussara? Pode, sim. Aí ele estaria jogando dados, né, com a liberdade, né? Porque realmente num país como a Alemanha provavelmente não teria. E nessa questão da cooperação internacional é interessante citar que a realização desses tratados com as outras nações, eles refletem não só um apoio jurídico, né? Muito provavelmente, se o país tem esse tratado de cooperação penal, eles também têm tratados econômicos, então tem toda uma questão envolvida nas relações desses países, né? Então, os países que ficam totalmente isolados, que, por exemplo,
não se sujeitam à atuação da Interpol, essa cooperação internacional, eles normalmente são aqueles países muito isolados mesmo do mundo, né? Muito provavelmente como Coreia do Norte, que não tem essa ligação com os países aqui, que aderem a essa cooperação internacional. E no caso das vítimas nacionais, cujos autores são, portanto, estrangeiros, como é que fica também a situação? Vamos pegar aqui como exemplo os Estados Unidos, para onde o brasileiro gosta realmente de ir. E lá um brasileiro termina sendo vítima fatal de algum tipo de delito e que, de alguma forma, a pessoa que cometeu o delito foi devidamente presa. Automaticamente zera, portanto, o papel do nosso país em tentar, de certa forma, colocar, não digo fazer pressão, mas pelo menos questionar. Essa pena foi muito branda, por que ainda não está preso? É como disse o doutor Vinícius, prevalece, portanto, a soberania daquele país em termos de tratar, portanto, desse assunto. Eu busco esse fato que tivemos bem recente, menos de 10 anos, quero crer, um brasileiro que foi na Indonésia condenado à pena de morte, não só um, mas 2 foram condenados. O governo brasileiro tentou, de alguma forma, interceder para que não acontecesse e não teve perdão. Os 2 acabaram sendo realmente fuzilados pela condenação do tráfico de drogas. E como é que funciona isso também, doutor Igor? Já que os países são soberanos, mas existem também reciprocidades, em que parece que no Brasil não tem pena de morte, mas se tivesse pena de morte, o país de lá, olha, aqui ele foi condenado à pena de morte, então mata ele aí. Isso não aconteceria. Não. Por quê? Aí é grande... Por exemplo, vamos supor, esse pessoal que foi condenado na Indonésia à pena de morte, mesmo que tenha transitado julgado, tenha tido um processo nos moldes da Indonésia, né? Mesmo que isso exista lá, e aqui a pena de morte não poderia ser aplicada, porque um dos requisitos para homologação no artigo 963 é não ofender essa coisa julgada, não ofender um direito nosso. Então, no Brasil, eu não tenho pena de morte. Então, eu não poderia aplicar essa pena dessa maneira. Mas lá o Brasil não pode intervir a não ser via diplomática. Juridicamente, não há o que o Brasil possa fazer assim de eficácia para entrar na soberania da Indonésia. Por isso que eles foram executados e o Brasil tentou de todas as maneiras diplomáticas, tentou por todos os seus meios, mas infelizmente não foi possível. Essa questão realmente, claro, é muito assim, clara, sob o olhar realmente de quem entende realmente dos acordos, enfim, desse teor internacional qual nós estamos aqui abordando, no caso da justiça em si, mas para o leigo, o sentido da nossa entrevista é justamente essa, levar mais esclarecimento para o nosso público, aquele que quer realmente entender, né? Mas por que, se ele está aqui, por que tem que ir para lá, por que tem que cumprir pena aqui? É como foi dito aqui com muita clareza, né? Os acordos estão aí para serem cumpridos. Mas é um assunto que nós vamos prosseguir, estamos fechando aqui a primeira hora do nosso debate, mas já estaremos de volta e vamos dar sequência ao Justiça na Tarde Debate. 15h59. Até já. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, vamos nós. São 16 horas mais 6 minutos. Estamos já entrando na segunda hora do nosso debate. O debate tá bom. Como sempre, né? Os debates aqui na Rádio Justiça, no Justiça na Tarde, são debates cujo sentido é justamente levar para você que está sintonizado na 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube, levar para você o esclarecimento, motivar também você, caso queira interagir conosco. E o WhatsApp da nossa emissora, caso queira interagir, é o 61 99975 8140. E o nosso assunto hoje aqui, no geral, está sendo os delitos praticados por nacionais brasileiros em outros países e que, antes das autoridades aplicarem qualquer ato naquele país, o nacional brasileiro consegue retornar ao Brasil. E é evidente que, com as descobertas e sabendo do paradeiro do autor, no caso o brasileiro, existe, portanto, aí as ações
onde o cumprimento da pena é preciso ser aplicado. É como nós estamos hoje aqui abordando e citando, portanto, aqui o caso Robinho, que é um caso público, um caso que não é segredo de justiça, um caso que tramita, portanto, na nossa justiça com o requerimento feito pelo governo italiano, já que o país de origem onde ocorreu, portanto, este delito, que Robinho está sendo acusado da prática de estupro, está sendo, portanto, a Itália. Bem, voltamos então com essa questão, onde para muita gente o Robinho não tem que sofrer nenhuma pena, onde o outro lado entende perfeitamente que ele tem que cumprir pena sim. Quer dizer, a parte que entende que ele não tem que cumprir alguma pena, entende que ele tem que cumprir a pena caso ele retorne para a Itália. Mas a maioria do brasileiro entende que cometeu o delito e tem mais que pagar. Por que é que não existe uma compreensão? O que falta realmente de esclarecimento para o nosso público? Porque nós temos praticamente um assunto dividido, onde uns estão contra, outros estão a favor. O senhor teria uma explicação, doutor Vinícius? Bom, a primeira resposta estaria no nosso Código Penal, né? Lá no artigo 9º, que o doutor Igor muito bem citou aqui, que traria a possibilidade de homologar essa pena, né, essa sentença penal do estrangeiro aqui, só que somente para indenizar as vítimas, né, ou algum tipo de reparação, ou para casos aí de imposição de medidas de segurança. Nós temos também outra regulação, que seria o Tratado de Cooperação Penal entre a Itália e o Brasil, que foi datado lá de 89, né, de 1989. Só que no parágrafo 3º do artigo 1º desse tratado, prevê que essa cooperação não englobará a execução de pena privativa de liberdade aqui no Brasil, né? E por fim, teríamos aí a Lei de Imigração, que no seu artigo 100 prevê a possibilidade de cumprir a pena aqui, que foi imposta no estrangeiro, só que naqueles casos em que seria possível a extradição executória, né? Qual seria a extradição executória? Do cidadão que foi condenado lá no outro país, e aí ele seria chamado para poder cumprir essa pena lá nesse outro país. Bom, do caso do Robinho não é possível porque ele é brasileiro nato. E a extradição executória também não é possível pelo brasileiro nato. Então, nesse caso, do meu ponto de vista, não seria possível por conta dessas 3 vedações que o nosso sistema jurídico não prevê. Além do mais, ainda teria a questão que a doutora disse, né, da retroatividade benéfica ou não da lei, como trazido também pelo doutor Igor. Mas, do meu ponto de vista, não teriam esses 3 empecilhos aí. O Código Penal, que é deficiente na regulamentação da execução da pena privativa de liberdade, e o tratado que expressamente diz que não se aplica. Já a Lei de Imigração só permite quando é possível a extradição para executar a pena. Doutor Igor. O senhor quer o doutor? Vamos, doutor Melquisedeque primeiro. Bom, parou aí. Doutor Igor. Então, são esses os pontos. O Código Penal é silente. Ele não fala sobre isso. O tratado mantém longe, também não trata sobre a pena privativa de liberdade ou transferência da execução da pena. Então nós teríamos a Lei de Imigração. E aí que nós estamos suscitando aqui desde o princípio, que é a divergência. Que há pessoas que acreditam que é possível essa transferência da pena e há pessoas que acreditam não ser possível. Como o doutor Vinícius, por exemplo, acredita não ser possível. Por quê? Porque o artigo 100 da Lei de Imigração de 2017 é claro. Ele fala que é nas hipóteses que couber solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena. Ou seja, nos casos que cabe a solicitação de extradição executória, eu posso solicitar a transferência dessa pena. Ou seja, quem, igual o doutor Vinícius, pensa que não é possível, é por isso. Por quê? Porque só nos casos que cabe solicitação de extradição. Agora, há pessoas que vêm concordando com a possibilidade, na doutrina, de haver essa transferência da pena por um motivo. Porque eles alegam que cabe a solicitação de extradição. O que não cabe é o Brasil deferir essa solicitação. Porque se eu condicionar, por exemplo, que a transferência da pena só é possível em caso que é possível a pessoa ser extraditada, a norma fica vazia. A norma fica vazia. Por que a norma fica vazia? Porque se eu já posso extraditar ela, para que eu vou transferir a pena? E se eu só posso transferir a pena de quem eu vou extraditar, qual que é a função de eu transferir a pena? Não tem função.
Então, esse raciocínio, ele vai ser feito no STJ agora, e isso vai ser debatido. Então, por exemplo, eu tenho uma outra alternativa. A transferência de pena ela tem que ser uma outra alternativa à extradição, e não seguir os requisitos da extradição. Mas aí isso é uma interpretação da norma. Então, como a norma é jovem, a norma é nova, ela ainda não passou por esse crivo hermenêutico. Quando ela passar pelo crivo hermenêutico, isto é, da interpretação, aí nós vamos entender como que a jurisprudência vai se definir. E por isso que essa é divergência, porque quando eu olho para a norma, eu interpreto ela, posso interpretar ela de duas maneiras. Agora, se eu interpretar da maneira que não é possível homologar, a transferência da pena estará totalmente dependente de extradição. Não faz sentido eu ter essa norma. Doutor Melquisedeque, por favor. Concordo com os dois 100%. Né? Na verdade, nós, desde a faculdade, nós temos pensamentos bem parecidos. E são exatamente esses pontos trazidos pelo Vinícius, trazido pelo Dr. Igor, que devem ser considerados. Né? Agora, existe, como bem dito por eles, um obstáculo muito grande, pelo menos para mim, né? Em aceitar que seja possível transferir o cumprimento da pena para o Brasil. Exatamente porque, como bem dito pelo Igor, o artigo 100 é bem claro, não se aplica nos casos que não se admite extradição. Ponto. E fazendo um apontamento com relação ao que disse a colega doutora Jussara, a conduta do jogador, o ex-jogador Robinho, ela é anterior à lei, né? E o nosso artigo 1º, ele vai dizer que antes deve existir a lei e depois a conduta. Não pode ter o inverso, é isso? Daí deriva desse princípio da legalidade que nós conhecemos, o princípio da anterioridade. Primeiro existe a lei, depois a conduta. Se a conduta existiu antes, não se aplica, portanto, a lei a essa conduta, mas sim e tão somente as condutas posteriores à lei. Esse é o posicionamento por enquanto. Pode ser que eu mude, como tudo no direito muda, né? Exatamente. Aí nós cairíamos no que já dissemos aqui preteritamente. A lei, ela realmente não define. Se a lei é de natureza material, ela não pode retroagir, ou de natureza híbrida. Mas se entender que a lei de imigração, artigo 100, é uma norma processual, aí ela se aplica. Porque aí ela pega os atos da sua eficácia em diante. Perfeito. Ou seja, ela pegaria sem prejuízo dos atos já feitos, mas no caso dele não tem atos feitos antes no Brasil. Chegou por agora o pedido de homologação. Ou seja, eu teria que definir juridicamente, se eu estou falando de uma discussão de norma, se a norma é híbrida ou se a norma é processual. Aí eu passaria para o segundo ponto. Eu concordando com essa homologação, isso seria um segundo ponto de discussão. Eu concordo, é possível transferir a pena. Mas depois que eu aceito que é possível transferir a pena, eu falo, essa lei que possibilita isso, ela se aplica ao caso? Ela retroage ou ela não retroage? E aí seria uma segunda discussão. Perfeito. Só para complementar, e concordo 100% com o que o Igor falou, o importante, quando forem fazer a análise, claro, os nossos ministros são bem mais capacitados que nós para fazerem isso, né, que, de fato, considerem a natureza da norma. Perfeito. Só que em uma interpretação simples, né, ainda que seja literal, nós interpretamos a norma, não há como negar que esse artigo 100, ele aumenta o direito de punir do Estado, certo? Em aumentando o poder punitivo do Estado, no meu entender, né, não há outro desfecho senão considerar a norma uma norma material, portanto, impossibilitando que ela possa retroagir. E é importante nós fazermos este apontamento, porque nós vivemos em um Estado democrático de direito, não é isso? E, por vivermos nesse Estado democrático de direito, o respeito às regras escritas e às regras de interpretação, elas devem ser observadas. Perfeito? E é importante trazer uma frase de Cesare Bonaciena, o Marquês de Beccaria, que ele diz o seguinte: o homem cedeu apenas por necessidade parcela de sua liberdade.
As demais porções de liberdade, a maior continua com o ser humano. As pequenas parcelas, elas são materializadas por meio das leis e pela Constituição do Estado. Portanto, o limite de ação do Estado é exatamente nos termos da lei. Se excede ou se vai aquém, o Estado não está cumprindo com o seu papel constitucional. Doutor Vinícius, gostaria de fazer uma pontuação? É interessante que eu gostaria de trazer uma outra interpretação, até contrapondo o que eu trouxe, né? Que acredito que do ponto de vista defensivo é bom a gente sempre saber o que dizem, né? Contrário ao que a gente entende. No meu caso, eu já deixei claro que realmente, da análise do artigo 100, não seria possível esse cumprimento de pena, porque exatamente requer que se enquadre numa hipótese de extradição executória, né? Mas os que defendem, existe ainda também uma parcela que defende a possibilidade de cumprimento quando há a promessa de reciprocidade entre os países, né? Porque lá no artigo 100, parágrafo único, traz as condições para que essa pena seja executada aqui no Brasil. Dentre essas condições, a última lá seria a existência de um tratado de cooperação ou essa reciprocidade entre os países, né? Só que nós temos um tratado em vigor ainda, porque a princípio o tratado datado de 1989, ele ainda está em vigor. Nós temos essa vedação expressa lá do artigo 1º, parágrafo 3º, de cumprimento da pena privativa de liberdade aqui no Brasil. Ou seja, essa parcela defende a possibilidade do cumprimento da pena na possibilidade de preencher os requisitos ali do parágrafo único do artigo 100. Só que, de um ponto de vista topográfico, o artigo 100 engloba também o seu parágrafo único. Ou seja, o parágrafo único não está ali independente do artigo 100, certo? O parágrafo único traz ali as condições, se preenchidas as condições, mais observado que está previsto na cabeça do artigo, que é o que a gente chama do caput, né? O caput do artigo 100 traz exatamente a possibilidade de cumprimento da pena, desde que seja possível a extradição. E aí o parágrafo único traz as possibilidades com essa reciprocidade. Só que, além da reciprocidade, deve-se observar o que diz a cabeça do artigo 100, quando simplesmente couber a execução da pena por meio da extradição também. Sim. Doutor Igor. Até por isso mesmo assim que quem tem a opinião de que sim, é possível, no meu ver também estaria forçando um pouco a norma, a hermenêutica da norma. Seria uma decisão contra a legem, que a gente chama, né? Contra a própria lei. Eu estaria decidindo contra a própria lei, porque a lei tem a sua interpretação clara. Mas aí a gente entraria por outras ramificações que vai divergir até quanto à interpretação da própria norma. Mas, de imediato, nós teríamos muitos problemas para a transferência da pena, para que se concretize. Seriam muitos obstáculos, muita coisa a ser decidida para chegar numa resposta definitiva sobre isso. Doutor Melquisedeque. Na verdade, com relação a essa questão, né, só queria trazer o fato, agora num caso concreto, que no caso do Robinho, o processo, digamos assim, ele encontra-se parado exatamente pelo ponto que o senhor trouxe no início, né? A questão de se traduzir toda a matéria primeiro. Então, como bem dito pelo doutor Igor, primeiro vamos analisar essa questão que está sendo analisada, se há ou não a necessidade de tradução, e depois se é ou não possível a homologação da sentença penal que fixa uma pena privativa de liberdade. Como bem dito pelo Igor, pelo Vinícius, é muito difícil superar todos os obstáculos que encontra no caso concreto. Deixa eu colocar aqui uma outra questão, também dentro desse conceito que nós estamos aqui abordando. O caso Robinho foi em 2013. Nós estamos já em 2023, portanto, praticamente uma década já se passou. E fazendo uma checagem rápida aqui, verificando quais os crimes que não prescrevem na Itália, lá consta o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aqui no nosso país, o crime de estupro, ele não prescreve.
se eu não estiver, portanto, enganado. Quer dizer, prescrevendo, portanto, na Itália, já que é o interesse da Itália fazer com que Robinho cumpra, portanto, a sua pena. Suponhamos, no campo da suposição, que este caso ocorra 21 anos depois decida. Na Itália se prescreve, portanto, com 20 anos, se não me falha aqui a memória. E aqui no Brasil não prescreve. Como é que ficaria aí essa situação? Já que uma década já se passou. E o caso é recente aqui no nosso país. E nós sabemos porque lá, quantidade de processos e as instâncias que os processos também caminham, levam-se tempo. O tempo da justiça, nos nossos tribunais, o tempo é outro. Como é que ficaria aí essa situação? Teria que acelerar? Teria que manter o rito normal, dentro do que é considerado normal? Deixa essa questão também aqui com os senhores. Na verdade... Doutor Melquisedeque. Na verdade, e os doutores Vinícius e Viggo vão complementar a minha fala, aqui no Brasil prescreve o crime de estupro. Prescreve. Então, essa prescrição. E o senhor falou muito bem, prescreve em 20 anos. Há essa prescrição. E nós observamos que o fato aconteceu em 2013. Portanto, passaram 10 anos, não é isso? Estou bom de matemática ainda. Passaram 10 anos. E vejam o seguinte, ainda existem 10 anos para que a prescrição ocorra no caso concreto. E nós sabemos, né, Vinícius, que esse tempo é mais que suficiente e razoável para aqui no Brasil começar um processo do zero, respeitando exatamente o artigo 7º, inciso 2 do nosso Código Penal. Então, há sim a possibilidade de julgá-lo e não há que se falar em prescrição. Com relação a se há necessidade de acelerarmos, eu acredito o seguinte, que qualquer processo, ele tem que ter o tempo necessário para a sua maturação. Muitas vezes, nós seres humanos, e com as redes sociais mais ainda, né, queremos acelerar os atos, acelerar o futuro. Mas o processo penal em especial não pode pensar e ser visto dessa forma. O tempo da vítima é e deve ser acatado dentro da possibilidade da legislação constitucional e legislação processual. Da mesma forma, o tempo do réu é mas deve ser acatado desde que respeite também o tempo constitucional do processo e o tempo processual dele. E somente, para concluir essa parte, somente com a dialética processual, ou seja, o contraditório, a ampla defesa, a possibilidade de contraditar e debater, poderemos, no final, sair com uma decisão madura. Talvez não 100% justa, porque aqui na Terra não temos justiça, mas a que mais se aproxime da justiça. Doutor Vinícius. Bom, é interessante lembrar desse ponto, né? Porque, assim, com certeza as autoridades, né, que são responsáveis por fazerem esses pedidos perante o Ministério da Justiça aqui no Brasil, seja de extradição, seja de cumprimento de pena, eles têm sim ciência da legislação originária e também ciência da legislação que seria a destinatária aqui do nosso país, né? Então, eles atuam aqui, eles sabem o que seria previsto, quais são as interpretações do Tribunal da Cidadania, né, que seria o STJ. Então, assim, muitas vezes, Walter, essa sanha persecutória, seja para extraditar, seja para cumprir a pena aqui, impede que ele seja de fato punido. Porque se muitas vezes fosse feita a análise, olha, realmente o Brasil ele é nato, a legislação brasileira não abre outra interpretação, então vamos dar o início no processo criminal, já que é possível que ele seja processado criminalmente no Brasil, porque assim, até do ponto de vista, pegando o gancho do que o Dr. Melquisedeque trouxe, a questão da prescrição, nós já temos aí, e há de se ressaltar que, salvo engano, o fato é de 2011, né? O fato é de 2011, e aí iniciou-se aí o processo em 2013, eu não tive acesso ao processo, eu não posso dizer as datas em específico, mas, salvo engano, o fato criminoso mesmo foi em 2011, ou seja, de lá para cá a prescrição já está correndo. E a gente tem que observar também que, salvo engano, no artigo 115, eu não sou muito bom de memória em relação aos artigos, traz a questão da prescrição em relação aos menores de 21 anos. Em 2011, qual seria a idade do Robinho
né, na questão do cálculo da prescrição pela metade. Ou seja, quanto mais o tempo passa nessas insistências de cumprimento da pena ou de extradição, que não é possível aqui no Brasil, mais a possibilidade de não responder pelo fato criminoso aqui se esgotam, né? Por quê? Se desde o início fosse verificado, olha, aqui muito provavelmente ele já está no Brasil, não vamos conseguir cumprir. Vamos dar início no processo criminal no Brasil, talvez... Era isso que eu ia... A minha próxima pergunta engatada seria essa. Já que a Itália, como o senhor muito bem pontuou, os senhores pontuaram, né? Que a legislação penal, no caso dos países, de certa forma, envolvidos, tanto o Brasil conhece o da Itália e da Itália conhece, portanto, do Brasil. Se a Itália conhecendo do Brasil, sabendo que no nacional não seria extraditado, por que já não entrou, pulou essa parte, já entrou direto? Eu até pensei seria um procedimento que tinha que acontecer, ou seja, é negado para depois entrar com outro. Não é assim que funciona. Walter, na verdade, né, do meu ponto de vista, eu acredito que seriam medidas mais populistas, né, que a sociedade anseia ali naquele momento. Qual o cidadão nacional que, tendo dentro das suas fronteiras presenciado, né, vivido um crime tão grave quanto um crime de estupro, não gostaria de ver o seu país pedindo que aquele cidadão que cometeu aquele fato tão criminoso, tão grave, venha cumprir a pena ali no seu país, né? Que esteja ali realmente cumprindo, que você veja que ele está cumprindo ali dentro do presídio ali no seu país. Então eu acredito que talvez essas medidas sejam mais umas medidas para satisfazer o anseio da sociedade. Olha, nós estamos tentando, mas é o Brasil que não faz. Quando, na verdade, o que seria assim, nós estamos tentando, mas nós já sabemos que o Brasil não vai extraditar e nós já sabemos que o Brasil não vai permitir o cumprimento da pena lá. Vamos tomar a medida mais efetiva, que é dar o início no processamento criminal dele ali. E é igual eu falei, quanto mais o tempo passa, mais inserem essas questões de prescrição. Eu acredito que ele tenha, né, jogador novo, muito provavelmente em 2011, talvez tenha aí menos de 21 anos. Se em 2011 tiver menos de 21 anos, a prescrição já corre pela metade em relação a ele. Então aí nós já temos mais uma questão que muito provavelmente a impunidade viria, né? Então as providências iniciais ali poderiam ter sido tomadas aqui no nosso país. Porque incide, Walter, incide do que está acontecendo hoje no caso, no STJ, incide de homologação, da homologação da sentença estrangeira, da transferência da execução da pena. Não há possibilidade, por esse rito que está tendo agora, do STJ discutir o mérito da questão. Essa possibilidade não há, que é o que nós chamamos de decisão alienígena. É uma decisão alures, que chama, né, de outro lugar, de outro estado soberano. Então, o que o STJ vai decidir nesse rito em específico é se eu homologo e transfiro a execução da pena. Eu não tenho como entrar no mérito do processo, porque o mérito do processo lá está transitado em julgado. Agora, se em outro momento, no outro giro, eu vier a discutir, debater, processar, aí é uma outra questão. Mas dentro desse rito não há essa possibilidade. Interessante que a gente abordando aqui esse assunto, eu me lembro aqui de dois casos também envolvendo no sentido amplo da questão, o Brasil e a Itália. Primeiro foi a Itália querendo, portanto, a extradição de Cesare Battisti, que cometeu atos de terrorismo na Itália e foi condenado à prisão perpétua. Em 2004 ele veio para o Brasil e, claro, durante muitos anos, por decisões também da Justiça, permaneceu, portanto, em liberdade, até que ele deixou o Brasil e foi, portanto, preso em outro país e levado para a Itália, onde está hoje cumprindo pena de prisão perpétua. E em 2000, se não me fugir aqui a memória, em 2000, também tivemos Salvatore Cacciola, que é um banqueiro que deu um prejuízo muito grande no Banco Central, fugiu para a Itália, que é a sua terra natal, mas ele tinha também a nacionalidade brasileira. E, claro, durante 7 anos ele ficou, portanto, ali na Itália e o Brasil tentando a sua extradição. E a Itália dizendo, não, é italiano, nato, então nós vamos extraditar. A exemplo do que foi dito aqui também, né? Quando é nato, não extradita. Quando é nacional, ou seja, quando de certa forma, busca a segunda cidadania, aí sim, pode ser questionado. Então, no caso da Itália, ele não foi, até que ele deu um pulinho em Mônaco e acabou a Interpol prendendo, e depois de muita luta também ali ele conseguiu, quer dizer, ele acabou sendo recambiado, portanto, aí para o Brasil, para cumprir, portanto, o restante da sua pena.
Ou seja, esses dois casos, né? Brasil-Itália, Itália-Brasil. Agora temos o caso Robinho. De alguma forma, ele tem alguma tendência de decisão? Tendência que eu digo, assim, ele pode de alguma forma influenciar na decisão do governo brasileiro ou da justiça brasileira? Ou cada caso é um caso totalmente diferente do que nós, portanto, já vivenciamos aqui? Doutor Vinícius. É interessante, Walter, desse ponto de vista, porque muitas vezes o que a gente tem a sensação é de que o país está jogando no mesmo time, né? Buscando a impunidade ali daquele cidadão que praticou o fato ilícito ali. Mas na verdade não seria isso, porque as normas penais e as normas processuais penais, elas servem como um freio, né? Um freio do cidadão contra todo aquele poder de punição, de persecução penal do Estado. É interessante que, nesses casos, né, embora o clamor social e toda essa relação diplomática esteja abalada, porque queira ou não, nós já tivemos um caso em que o Brasil pediu a extradição de um cidadão de lá que era naturalizado, e a Itália fez uma interpretação, falou, ele também tem a nossa cidadania, mas a cidadania principal dele, ele tem uma cidadania principal. Nesse caso, cooperou com o Brasil e o Brasil, nas oportunidades em que poderia cooperar, não o fez, né? Mas no caso em específico, você citou, nós teríamos aí uma pena perpétua, que seria vedado pelo Brasil. Então, aí a gente já está diante de uma justificativa do que eu te falei. O freio do poder punitivo estatal. Ora, se não é possível nem o cidadão cumprir a pena perpétua aqui, por que nós vamos entregar ele para ele cumprir lá em outro país? Seria a mesma coisa de nós irmos para aqueles países que têm uma tendência mais rigorosa e que tirar, por exemplo, o cobrimento da mulher seria um crime. Como que nós entregaríamos um cidadão nosso para cumprir pena num país desse, que às vezes a pena lá seria uma pena capital, né? Então, realmente é uma forma de nós resguardarmos esse poder punitivo, né, e protegermos também o cidadão. Então, não seria um pacto de impunidade com os nossos cidadãos, seria realmente uma questão de proteção. Até porque, como eu te falei, se ele estivesse cumprindo uma pena em algum país de forma degradante, é totalmente justo que o país, né, e aí é um interesse do Brasil que os cidadãos cumpram pena no exterior de forma justa, de forma humana, né, que não sejam submetidos a tratamentos degradantes. Então, nesse caso em específico, pode dar essa impressão de que seria uma cooperação com a impunidade, mas realmente é o freio do poder punitivo estatal. Bom, doutor Igor, doutor... Nesse caso em específico, ele até foi submetido às normas brasileiras, né? Quando ele voltou, né? Então, ele teve a progressão do regime. Sim. Então, assim, ele foi até submetido, aplicando-se, né, o direito pátrio. Doutor Melquisedeque. Com relação ao caso Batista, uma observação. Ele foi analisada a questão da extradição dele por 2 vezes, não é isso? Vocês se lembram, né? A primeira vez foi no mandato do governo Lula, que foi negada. Sim. E depois o ministro Fux, ele falou que existiam os requisitos para a extradição. Só que por ser competência do Poder Executivo, ele mandou para o Poder Executivo. Para decidir. Exatamente. E na oportunidade, o presidente, à época, Michel Temer, optou pela extradição. Mas como o senhor bem disse na pergunta, cada caso é um caso e terão que ser analisadas as peculiaridades de cada um. Nós que estamos abordando aqui essa questão internacional, do nacional brasileiro que comete delito lá fora, enfim. Mas é aqui dentro, né, desse nosso país de tamanho continental, onde nós temos aqui, pelo tamanho do Brasil, caberia, acho que toda a Europa aqui dentro, mais alguma coisa, né? Em termos de tamanho, enfim. Aqui no Brasil, é pacificado também a questão de quem... Pegar aqui como exemplo, uma pessoa que está cumprindo pena na Papuda, mas os parentes moram numa outra região do país, ou seja, no norte, ou então no nordeste, no sudeste, no centro-oeste, no sul, não importa. Quer dizer, é pacificado, tem lei que disciplina essa situação da transferência de quem está cumprindo pena em presídio estadual ser
ser colocado, caso esse seja o seu desejo, esse seu requerimento, de cumprir pena no estado onde estão seus parentes, caso ele queira realmente estar mais perto dos parentes para cumprir, portanto, a sua pena. Quer dizer, essa situação é pacificada, é pacífica aqui no nosso país. Tem lei para isso, doutores? Tem lei, tem. Doutora Jussara. Mas cada presídio acaba que tem sua peculiaridade, né? Eu acredito que os doutores vão concordar comigo. Não tem como você falar assim, ó, funciona assim na Papuda e funciona assim no interior do Goiás. Não é. Então, a legislação, ela preleciona que sim, que haja essa proteção ao preso, que ele esteja perto da família. Só que a gente tem um outro problema que é vaga. Porque, por exemplo, às vezes ele está aqui na Papuda e ele quer ser recambiado para Anápolis. A minha Só cidade, que... doutor. Mas tá certo, se ele quer ir, é um direito dele, né, doutor? Só que Anápolis não tem vaga. Mas lá tem. Às vezes não... Tem que ter. Às vezes não tem vaga, então enfrenta, né, essas dificuldades assim, do dia a dia. Então, tem uma legislação? Tem. Mas tem o dia a dia, né? Que é a realidade. Tem as superações, né? É. Doutor Vinícius. O ordenamento pátrio ele conta com a lei de execução penal, lá no seu artigo 103, e traz exatamente essa hipótese que você trouxe, né? Parece até que você leu ali o inciso do artigo que fala da possibilidade de o preso cumprir, né, a sua pena próximo aos parentes. Assim como todo o corpo da lei de execução penal, né, eu acredito que os doutores vão concordar comigo que seria uma utopia o cumprimento integral da lei de execuções penais. Esse ponto também eu te digo que, na mesma seara que a doutora disse, é bem difícil fazer valer a lei de execução penal hoje por conta mesmo da questão de vagas, né, da questão de suporte mesmo do próprio sistema. Às vezes tem a vaga, mas como é que vai levar? Né? Como é que vai fazer esse recambiamento? Qual vai ser a equipe de escolta que vai levar? Mas não seria um direito do preso? Não seria muito comodismo do Estado? Não tem vaga, não, espera isso. Quando tiver. Não seria um comodismo, já que é um direito do preso ele fazer esse requerimento? Doutor Igor. A maioria dos tribunais hoje, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal aqui, entende que não há existência de direito subjetivo. O que é isso, o direito subjetivo? É um direito que é garantido. O próprio inciso 2, acho, do artigo 103 da LEP vai dizer que há conveniência e interesse. Ou seja, ela vai estar sob a égide da apreciação. Eu não tenho um direito subjetivo, que assim tem que ser assim. Ela está sobre o crivo da conveniência e interesse. Mas lei muda, doutor. Isso, então. Aí eu tenho que apreciar de acordo com aquele caso, de acordo com o presídio. Agora, entende-se, isso é uma interpretação jurisprudencial, que não é um direito subjetivo. Agora, mas a interpretação muda a lei? Ou o que está escrito é o que vale? Ela dá um entendimento para a lei. E aí as decisões vão vir a partir disso. Que eu posso interpretar de um jeito, ou de outro. Exatamente. Então a jurisprudência é a uniformização dessas interpretações. Sim. Então a gente tem uma uniformização dessas interpretações. E quando eu uniformizo, os juízes vão decidir de acordo com isso. Então, por exemplo, sendo possível, você consegue recambiamento, né? E aí, por quê? Porque é uma conveniência e interesse. Então, se há uma decisão do juiz que não vê como plausível ou possível ao recambiamento do preso, não é feito porque não é um direito subjetivo, que tem que ser seguido. No que pese o artigo 103 da LEP dizer que o preso tem direito a ficar mais perto do convívio familiar e social dele. Perfeito. Doutor Melquisedeque. E só para complementar os meus colegas que foram precisos e perfeitos, né? É importante trazer um posicionamento que o senhor trouxe, mas isso não é o direito do preso. Sim, de fato, é um direito do preso. E todos nós aqui acredito que concordamos que deveria ser cumprido, certo? E só que eu trago outra questão para o debate. Talvez essa questão de não cumprimento de forma fiel ao que determina a lei seja o grande problema para a nossa ressocialização no Brasil. Porque se o Estado não cumpre com aquilo que é sua função básica. Sua obrigação. Sua obrigação básica. Como que nós, sociedade e Estado também, poderemos exigir a ressocialização do indivíduo? Então, esse ponto é um ponto que nós nos acostumamos a entender a visão dos tribunais, né? Nós nos acostumamos a isso,
mas é importante que nós reflitamos sobre essa questão. Não no que está decidido, mas no que deveria ser e como deveria ser. Até porque é importante, né, doutor Vinícius, deixar muito claro que vaga em presídio é obrigação do executivo, não é do judiciário. O judiciário é o que tem ali o cumprimento da lei das execuções penais, que também são elaboradas pelo Congresso Nacional, ou seja, o judiciário ali apenas, de certa forma, cumprindo. Quer dizer, quando no executivo se cobra muito vagas em hospitais, aumento de leitos em hospitais, mais salas de aula. Quer dizer, também é obrigação e evidentemente que o público também pode, caso queira assim, requerer também mais vagas também em presídios para evitar, né, o que muitos de alguma forma denunciam de que o excesso realmente de preso numa mesma cela compromete a ressocialização, como muito bem pontuou aqui o doutor Melquisedeque, e principalmente a saúde também dessas pessoas, já que foi dito também que o Estado não pode ser vingador, né? Não pode ser vingativo. Você fez, então você vai sofrer porque você fez isso. Não que estejamos aqui também, de certa forma, aqui defendendo práticas criminosas de forma alguma. Como é que você vê esse aspecto também, doutor Vinícius? É interessante, Walter, porque aí, quando a gente fala disso, a gente entra naquele mundo do que seria o ser e o dever ser, né? Sim. É inegável, né, que atuando diretamente, diariamente aí com os internos, a gente vê que a presença da família ela tem um papel crucial na ressocialização do preso, né? E a partir desse momento que a gente faz isso que o Dr. Melquisedeque diz, né, que quando o Estado não cumpre a sua parcela de responsabilidade perante aquela pessoa que está interna, né, de ressocializá-lo, de permitir condições dignas para que ele cumpra a pena, inclusive perto de sua família, que isso inegavelmente faz com que o preso fique mais calmo, cumpra a pena de forma mais tranquila, a gente passa a não poder cobrar essa ressocialização, né? E também é muito interessante dizer, a sociedade realmente quer que crie mais vagas, mais leitos de hospital, mas é uma medida bastante impopular você pedir para que crie mais vagas. Para que mais vagas? Para dar um tratamento digno, um tratamento correto para as pessoas que estão presas, aquelas pessoas que cometeram crimes. Mas a gente tem que observar também que não são todos, né, que estão ali cumprindo a pena, que têm a culpa, e os que têm culpa também estão ali para poder se ressocializar. E essa parte de estar perto da família, né, de fazer valer a lei de execuções penais, que é um direito do preso, como você falou, essa parte fica muito deficiente do Estado. E aí o Estado passa a não poder cobrar aquela ressocialização que ele prometeu, que ele também não fez a parte dele, né? É muito complicado. A gente hoje vive no mundo do ser, né, da execução penal. A gente busca esse dever ser de, é um direito dele estar perto da família, a família mora onde? A maioria da família mora onde? Onde ele deseja cumprir a pena ali. Então seria razoável. Claro e certo que esses pedidos intermináveis, eu fui pro Acre, agora eu quero ir pro Rio Branco, não seria uma colônia de férias, né, para ele poder tirar e visitar todos os cantos do país. Seria realmente para que ele possa cumprir a pena de forma mais digna. Doutor Igor. E quando nós falamos, eu acho que tem um ponto que ele é muito, às vezes, não é compreendido na sua inteireza, é a questão da gente diferenciar o que é ressocialização e o que é impunidade. Parece que as pessoas, quando se fala de ressocialização, parece que junto com a ressocialização vem um pedido de impunidade. Mas não, porque a ressocialização ela é um caráter da pena. E se eu tenho um caráter da pena, eu tenho uma consequência da pena, que é ressocializar aquela pessoa. Esse é um dos objetivos da pena, não o único, mas um dos objetivos. Ela tem a de prevenção também. Mas aqui nós estamos analisando sobre esse caráter ressocializador. Eu tenho que ter a pena. Então eu não tenho impunidade. Então, se eu estou falando de ressocialização, eu já estou falando de punitividade. Eu estou falando, eu puni aquela pessoa. Agora eu tenho que buscar ressocializar ela para que quê? Para que ela não reincida no mesmo erro, para que ela não recorra no mesmo erro. E aí o Estado se alimenta de várias coisas para isso. Agora a gente não está falando de pena, de questões desse jeito. Isso, a punitividade, a punição, a sentença, a pena, ela tem que existir. Agora o caráter ressocializador é um caráter posterior à existência da pena. Então a gente tem que diferenciar isso muito para não parecer que quando a gente fala de ressocialização, a gente está falando de impunidade. Perfeito. Doutor... E a ressocialização, desculpa, doutor ela é importantíssima até porque o indivíduo vai retornar à sociedade. Se ele não for ressocializado, a tendência é que reitere a conduta. Se for ressocializado, que iniba e que não pratique mais.
Doutora Jussara. E o grande ponto é porque a sociedade ela vive aquele direito penal máximo, que é sempre punir e punir e punir, e acha que se, por exemplo, abrir vagas em presídios, então eu estou fazendo algo que é para beneficiar o preso e eu poderia estar abrindo leito em hospitais. Sempre vai ter essa comparação política. Então, politicamente, até a atuação dentro da seara criminal, ela é muito complicada, é muito complexo, porque o político a gente sabe que vive de votos também, então entra nesse ponto também de quem são a bancada que vai estar defendendo, não vai ter, então, os recursos. Então, é bem complexo, entendeu? Então, acha que se as condições estão precárias, não vai estar transformando ali em um animal, em um bicho, que vai ser pior para a sociedade. Não pensa assim, porque se a gente for comparar presídios fora do Brasil, em países de primeiro mundo, a ressocialização ela é mais efetiva, né? Onde que tem um convívio melhor, né? Dentre outros aspectos. Por isso que é importante a comunicação, ou seja, levar ao público o esclarecimento através do debate. Com toda certeza, o público bem informado ele vai saber tranquilamente medir, né, o que nós aqui pontuamos sobre a questão de que o Estado não pode ser vingativo diante de uma prática delituosa, por mais chocante que venha a ser. Existe, portanto, aí o regramento, existem leis, e leis é para que sejam devidamente cumpridas, né, doutor Vinícius? Sim, é interessante perceber, diante de todo esse debate, né, um apanhado de tudo que a gente lida aqui, é que na atual conjuntura não seria, né, viável e recomendável que o Estado relativizasse as suas regras processuais, penais, né, e processuais, ante o anseio popular, as relações internacionais, para que isso não fira a ordem jurídica, né? É sempre importante lembrar que o debate ele sempre é aberto, né? Cada um sempre toma o seu lado, às vezes por convicções filosóficas, às vezes por questões técnicas do próprio direito, mas a gente sempre tem que observar aquela máxima de que o Estado não é o vingador. E caso paire na sociedade aquela sensação de insegurança, aquela sensação de injustiça, a gente tem no direito aquele provérbio, né, que o direito acompanha os fatos. Então, se esse fato de agora do Robinho, né, que do ponto de vista jurídico, técnico, não seria possível a execução da pena e nem mesmo a extradição, se esse fato gerou uma revolta social e é um fato relevante para a sociedade, que os legisladores tomem, né, as posturas necessárias para criar a legislação e poder executar isso aqui. Se for necessário, a questão da alteração do artigo 100, de permitir o cumprimento da pena do brasileiro nato aqui, mas sem mesmo aquela vedação do artigo 100. E isso faz com que esse debate seja aberto para a sociedade, né? Então, do ponto de vista legislativo, a gente está totalmente aberto a essa alteração legislativa, mas tem que ter isso, porque isso é um resguardo da própria sociedade contra o poder punitivo estatal. Doutor Igor. Uma coisa interessante também, quando a gente fala de execução de pena, e nós olhamos internacionalmente, nós olhamos para o direito nacional, para a execução nacional, a gente tem que lembrar que a nossa lei de execução penal, ela não é uma lei que foi editada no Brasil. Ela é praticamente muito semelhante a uma norma internacional, que é a regra mínima das Nações Unidas de tratamento para reclusos, que é muitas vezes chamada de regra de Nelson Mandela. Então, se você ler aquela regra, você vai ver que é quase a nossa lei de execução penal todinha. Então, todos os países membros da ONU aderem a essa regra, que é uma regra internacional. E você vai perceber que isso não é uma ideia brasileira. Isso é uma ideia de todos os países que aderem à ONU ali, de uma organização internacional. Então, assim, a gente vê que é pertinente, que isso deve existir, que não tem nada a ver com a impunidade. Igual eu digo, é uma forma de ressocialização e é algo que está em âmbito internacional. Bem, nós já estamos caminhando já para a nossa reta final. Eu já busco, então, com os senhores, já agradecendo a atenção dos senhores conosco aqui nos estúdios. Um debate riquíssimo, né, com muitas informações.
Eu começo com a senhora, doutora Jussara. 1 minutinho, 1 minuto e meio para as considerações finais. O que a senhora achou desse debate? O que a senhora gostaria de deixar pontuado nesse 1 minuto e meio? A senhora fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de debater um assunto tão importante para a sociedade, uma linguagem simples, né? E mesmo assim objetiva e juridicamente correta pelos meus colegas estar aqui. É sempre um prazer, não tem muito tempo que eu saí dos bancos da faculdade, então estar aqui é sempre um privilégio, é sempre um prazer. Doutor Melquisedeque, também, por favor, 1 minuto e meio, fique à vontade. Não há outro sentimento senão o sentimento de gratidão, né, por essa oportunidade de estarmos debatendo um tema muito importante, né, e que está em voga no nosso estado. Espero que tenhamos esclarecido de forma simples os pontos importantes e que possamos, por meio do debate, conscientizar toda a nossa sociedade de quão importante é debater questões jurídicas. Muito obrigado a todos. Doutor Vinícius. Walter, primeiramente agradecer, né, e ressaltar a importância desse espaço aqui da TV Justiça para que a gente apresente dos mais variados debates, né, que a gente acompanha todos os dias, as mais variadas pautas, seja direito do trabalho, né, isso tudo que está sempre em voga, os assuntos mais recentes. E isso é muito importante para que a sociedade caminhe para uma evolução, né? E igual nessa questão mesmo da legislação que a gente abordou, é possível sim uma alteração legislativa, mas isso requer uma maturidade também jurídica para isso. Da presença aqui com vocês é importante ressaltar que é uma honra, né, poder estar aqui e me dirigir também ao público nacional, sabendo que esse canal é sempre reservado a tão intensos debates, né, e tão contributivos aí para a sociedade. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e coloco sempre à disposição para o que daí vier. Muito bom. Doutor Igor. Para nós é um privilégio, né, poder debater esse tema, fazer isso por meio desse meio de comunicação tão sério e com tanta credibilidade, né? E eu acho que o que fica importante a partir desse debate, mas não só para esse debate, esse ponto, é que nós aprendamos a refletir sobre o que acontece a partir de uma ótica jurídica. Eu acho que o nosso papel é esse, é facilitar o ouvinte a pensar a partir de uma ótica jurídica. Porque eu posso pensar com a minha mente, com o meu coração ou com os meus conceitos. Mas quando eu olho a mais, eu olho além, eu consigo ver o que a norma jurídica preceitua. Então o nosso papel aqui como juristas é levar à sociedade o que a Constituição e a lei fala, para que haja um reflexo, né, na sociedade e para que haja uma reflexão da sociedade para com a lei. Então tem que haver um reflexo da lei na sociedade e uma reflexão da sociedade para com a lei. Eu acho que esse caso que nós aventamos e comentamos aqui hoje representa muito isso do direito. Então acho que isso é totalmente essencial para nós e agradeço. Doutor Igor, foi um prazer realmente tê-los aqui no nosso Justiça na Tarde debate. Realmente um prazer. É evidente que outras oportunidades não irão faltar para que possamos abordar este ou outros temas que são sempre importantíssimos para enriquecer os conhecimentos dos nossos ouvintes. Foi um prazer realmente muito grande tê-los aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço. Doutor Vinícius, também foi um prazer, uma honra muito grande também tê-lo aqui no programa, e sabendo que, enfim, nos bancos escolares, no trajeto, o senhor estava sempre acompanhando a programação da Rádio Justiça. Para nós é um motivo de muita honra ter esse testemunho, porque chegamos, portanto, aí à nossa conclusão de que o caminho que nós estamos trilhando, no sentido de muito bem informar ao nosso ouvinte, numa linguagem bem assim simples, o nosso objetivo está sendo alcançado através do testemunho do senhor. Agradeço demais a oportunidade, Walter, e ressalto, né, volto a reafirmar que a importância da Rádio Justiça na minha formação foi ímpar, tá? Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui. Digo que, na verdade, é um sonho realizado, né? Porque só ouvia das rádios ali, no engarrafamento, indo de um canto para o outro. E hoje estou aqui, né? Então, tudo é possível nessa vida. Agradeço demais a oportunidade e estou muito lisonjeado.
Doutor Melquisedeque também da mesma forma, viu? Foi um privilégio, um prazer muito grande receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio Justiça, e é evidente que outros temas não nos faltarão para que voltemos a nos encontrar. Sim, mais uma vez, muito obrigado a todos. Doutora Jussara, com toda certeza, né, como ela própria pontuou, saí agora da faculdade, não tenho muita intimidade com o microfone, mas pode ter certeza que no próximo encontro nosso, eu tenho certeza que essa timidez da senhora vai ser superada. Quer dizer, eu imagino o time daqui no microfone, mas no tribunal, onde a senhora realmente está ali defendendo as causas, se agiganta, com toda certeza. E é isso que nós realmente desejamos aí à senhora. Tá bem, doutora Jussara? Obrigada. Um abraço para a senhora. Um abraço. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate, que teve a apresentação, a ancoragem. Sou Walter Lima, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde.